boa noite. Eu sou Rosiane Kennedy. Você confere com a gente a partir de agora as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. O governo anuncia, estuda um aluguel social para a população de baixa renda e anuncia novas contratações para o Minha Casa Minha Vida. A ANS determina a suspensão de 38 planos de saúde. Os detalhes você confere com a gente a partir de agora, aqui diretamente de Brasília, pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e emissoras públicas de todo o país. Olha, hoje, até para vocês entenderem que corredor é este que eu estou hoje, porque vocês vão perceber que atrás de mim tem um fundo bem diferente do que é o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal ou mesmo ali o Palácio do Planalto. A gente está numa réplica do estúdio da Rádio Nacional, que esta semana completou 59 anos. Portanto, eu estou nos corredores da Rádio Nacional e da TV Brasil e a gente apresenta hoje, com essa nossa homenagem à Rádio Nacional, a gente apresenta aqui desse estúdio que faz justamente uma réplica de como era a rádio lá nos anos de 1980. Depois eu conto mais detalhes aqui deste local. E confesso que estou bem feliz e muito honrada de estar aqui nesse estúdio. Mas vamos começar já com esse noticiário em relação ao anúncio feito hoje pelo governo da contratação de novas unidades do Minha Casa Minha Vida e também a revelação aí que o governo estuda um aluguel social para a população de baixa renda. Quem tem os detalhes para a gente é Jéssica Gonçalves. Boa noite. Boa noite. Cerca de 25 mil novas unidades habitacionais serão contratadas pelo programa Minha Casa Minha Vida na faixa 1, destinada a famílias com renda de até R$ 1.800. De acordo com o Ministério das Cidades, desde 2014 não eram anunciadas novas contratações nessa modalidade. A expectativa é que sejam investidos mais de R$ 2 bilhões para a construção dos imóveis em 77 cidades brasileiras. Municípios onde existam obras da faixa 1 paralisadas não poderão receber os empreendimentos. Vão ter prioridade cidades com alto déficit habitacional e propostas com empreendimentos que ficam mais perto de centros urbanos, agências bancárias, lotéricas e pontos de ônibus. De acordo com o ministro Bruno Araújo, as novas contratações devem gerar 30 mil empregos diretos. Ele também afirmou que o governo estuda lançar uma nova modalidade chamada de aluguel social dentro do Minha Casa Minha Vida. O governo federal vai passar também agora a propor a empreendedores brasileiros, a construção de empreendimentos habitacionais com a garantia de até 30 anos de aluguel pago pelo governo federal, no intuito de aumentar a base de construção da indústria, da construção da indústria civil, aumentar exponencialmente o número de unidades habitacionais ofertadas à população brasileira. Então, o aluguel social, a construção de unidades habitacionais através de aluguéis garantidos a longo prazo, um período de longo prazo pelo governo federal, está em fase de gestação. Segundo as novas regras do Minha Casa Minha Vida, só serão permitidas 500 unidades por conjunto habitacional. Além disso, os empreendimentos devem ter árvores, infraestrutura e sustentabilidade, espaços livres e calçadas sem obstáculos. Até o fim do ano, a meta do governo é contratar 170 mil unidades na faixa 1. É com você, Rosiane. Obrigada, Jéssica Gonçalves. E olha, a gente sempre diz para você, aqui nos Corredores do Poder, a gente traz muita prestação de serviço. Quem vai trazer para a gente agora informações sobre a decisão da ANS de determinar a suspensão de alguns planos de saúde é Marcelo Brandão, que hoje está aqui ao meu lado. Está feliz também de estar nesse estúdio, né, Marcelo? Estou muito contente, é muito legal esse estúdio, muito bonito. Você pode ficar horas aqui só vendo os discos antigos que tem aqui, né? Muito bonito. É emocionante, né? Legal. Olha, boa noite. Eu vou ver quantos boa noite eu vou te dar hoje. Tá. Boa noite 1, então. Boa noite 1. Mas vamos lá para essa importante prestação de serviço. Então, Rosiane, a ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, determinou a suspensão da venda de 38 planos de saúde de 14 operadoras. A decisão foi baseada nas reclamações relativas à cobertura assistencial, como negativas e a demora no atendimento. A suspensão entra em vigor no dia 9 de junho e faz parte do monitoramento periódico feito pela
ANS, perdão. A lista completa de planos suspensos está disponível no site da ANS, www.ans.gov.br. E você pode conferir mais informações sobre essa notícia, sobre essa suspensão de planos, no site da Agência Brasil, agenciabrasil.ebc.com.br. Rosiane. Obrigada, Marcelo. Ele vai ficar com a gente por aqui conversando em outros momentos, mas quem já está chegando aqui do meu lado também é Daniele Popov. A gente vai aqui se mexendo no estúdio, porque Daniele Popov tem informações sobre alguns anúncios, algumas comunicações que foram feitas pelo Ministério da Defesa esta semana, né, Dani? Isso. Teve hoje, inclusive, uma informação referente a uma análise que eles fazem na área de meio ambiente. Boa noite. Isso mesmo. Boa noite, Rosiane. Boa noite a todos. Os Ministérios da Defesa e do Meio Ambiente estudam proposta de criação de uma nova categoria de unidade de conservação que englobe algumas das áreas terrestres e marítimas sob responsabilidade das Forças Armadas. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, disse que as Forças Armadas já protegem áreas terrestres e marítimas. Por isso, a proposta é criar uma nova categoria de área de proteção ambiental, a área militar especialmente protegida. Essa denominação traz algumas vantagens, segundo Jungmann: maior segurança jurídica para a manutenção das áreas já protegidas e ampliação do patrimônio ambiental protegido nacional. Uma forma aí, então, de proteger essas áreas, né, Rosiane? E essa semana também, o ministro, a gente já entra, inclusive, como a gente faz toda sexta-feira, um balanço da semana, de assuntos que marcaram a semana. O ministro até falou sobre aquela base de Alcântara, né, que é para lançamentos. E ela está aí com a possibilidade já de acordos internacionais de utilização. Já está aberta para propostas, né? O centro de lançamento de Alcântara, no Maranhão, está pronto para uso pelos países parceiros. A base opera no lançamento de foguetes em menor escala. Estados Unidos, França, Rússia e Israel já demonstraram interesse pela estrutura do local. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, disse que foi firmado acordo entre Estados Unidos e Ministério das Relações Exteriores, que deve ser o primeiro país a utilizar o centro. No entanto, ainda não há prazo para o início das operações. Rosiane. Obrigada, Daniele Popov. Já que a gente falou aí sobre pensamentos em parceria internacional, olha só, a gente falou de questão internacional, a gente falou de meio ambiente. Isso faz lembrar imediatamente a situação lá em relação ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que decidiu aí que não ia continuar com o Acordo do Clima de Paris. Mas quem tem informações para a gente é a nossa correspondente Aline Moraes sobre toda, inclusive, essa repercussão referente aí a essa decisão de Donald Trump. A decisão do presidente norte-americano Donald Trump de tirar o país do Acordo para o Clima foi bastante criticada dentro e fora dos Estados Unidos. Ao fazer o anúncio, ele disse que representava os cidadãos de Pittsburgh, não de Paris. Mas o prefeito de Pittsburgh logo rebateu, dizendo que a cidade não apoiou Trump nas eleições, nem o apoia agora. Muitos prefeitos e alguns governadores já disseram que vão honrar as metas do acordo climático. Apesar de decepcionada com a postura do governo norte-americano, a comunidade internacional reafirmou o compromisso com o Pacto Climático. União Europeia e China, que se reuniram hoje em Bruxelas, na Bélgica, estão se aproximando para formar uma nova liderança nessa questão. O comissário da União Europeia para o Clima enfatizou aquilo que a Alemanha, a França e a Itália já haviam declarado, que o acordo não é negociável. Na visão de Trump, os termos do Pacto Climático colocam o país em desvantagem econômica e precisariam ser revistos. Apesar desse retrocesso, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, disse estar convencido de que estados, cidades, a comunidade empresarial e a sociedade civil dos Estados Unidos continuarão engajados porque reconhecem que a economia verde é a economia do futuro. Olha, e sobre esta decisão de Donald Trump, eu conversei hoje com o embaixador, que é o representante da União Europeia no Brasil, João Cravinho. Ele me recebeu na residência, até para uma conversa com Rosiane Kennedy, que a gente foi gravar e, portanto, você vai conferir com a gente aqui essa ampla conversa com João Cravinho. Mas hoje a gente conversou especificamente também sobre essa situação da decisão de Donald Trump e ele criticou esta medida. Acompanhe a análise que o embaixador faz.
Bom, claramente é uma decisão lamentável, é uma decisão retrógrada, é uma decisão anticientífica, é uma decisão que é contrária aos interesses do planeta e diria também claramente que é uma decisão contrária aos interesses dos Estados Unidos. A retirada dos Estados Unidos do Acordo de Paris é algo que demora vários anos, em princípio entre 3 e 4 anos. Ora, felizmente vai acontecer muita coisa neste período e a nossa esperança é que pode nem realizar-se esta decisão do presidente Trump. Dentro dos Estados Unidos, que é um país federal, como é o Brasil, nós temos estados como a Califórnia, como Nova York, Washington, Massachusetts, são estados que já disseram nós vamos continuar com os nossos compromissos. E então o impacto da decisão do presidente Trump pode ser bem menor do que aquilo que se imagina à partida. O embaixador falou comigo também a respeito da decisão da União Europeia e da China de fazer todo um trabalho de respaldar esse acordo hoje, que tinha uma reunião, inclusive, da União Europeia com a China, uma reunião em Bruxelas, e ele também falou sobre esse tema. Bom, nós temos uma relação intensa, forte com a China, temos cúpulas mais do que uma vez por ano, mínimo uma vez por ano e às vezes acontecendo com maior frequência. E o clima, obviamente, que vai estar na ordem do dia. E aquilo que nós já sabemos é que a União Europeia e China reafirmaram o seu compromisso com o Acordo de Paris e pelo mundo fora vamos ouvindo o mesmo. A reação dos países em relação a esta decisão do presidente Trump é dizer nós estamos dentro. E União Europeia e China, obviamente, que vão assumir o papel de liderança face a esta abdicação de liderança por parte do presidente americano. E aí eu já convido aqui antecipadamente para você acompanhar na segunda-feira, às 9h30 da noite, o Conversa com Rosiane Kennedy, um bate-papo ali mais amplo, inclusive sobre esse desafio da União Europeia e do Brasil, neste momento, aí duas áreas com extrema importância para qualquer medida nessa área climática. E nessa conversa, o embaixador fala com a gente também sobre a Operação Carne Fraca, a importância da agricultura no Brasil, a qualidade da carne brasileira, que ele ressalta. É uma carne muito boa e que ele vai contar, inclusive, que ele tem uma receita, hein? Uma receita que ele já prepara, a receita dele, com uma fruta bem brasileira, a jabuticaba. Mas aí eu deixo só o gostinho para você conferir na segunda-feira o Conversa com Rosiane Kennedy, às 9h30 da noite. Ainda falando sobre essa questão internacional, a gente mais uma vez vai no balanço da semana, alguns fatos muito importantes, né, Daniele Popov, sobre essa área internacional. Uma delas, a questão no Reino Unido de necessidade de renegociar acordos justamente por causa do Brexit. Exatamente. O Reino Unido terá que renegociar quase 800 tratados internacionais em consequência da sua decisão de deixar a União Europeia. Entre os tratados existem quase 300 acordos bilaterais e multilaterais de comércio. O ministro britânico de Comércio Internacional, Liam Fox, afirmou que o governo prevê negociar acordos de transição para que as negociações de novos tratados internacionais não provoquem nenhum rompimento no Reino Unido. Rosiane. E teve também, entre outros pontos, a morte do ex-ditador do Panamá, exatamente. Morreu nesta semana o ex-ditador do Panamá, Manuel Noriega. Ele estava internado em estado grave na UTI lá no Panamá. Ele estava preso, na verdade, conseguiu, né, uma soltura para se submeter a uma cirurgia para retirada de um tumor cerebral benigno. Manuel Noriega governou o Panamá entre os anos de 1983 e 1989, quando foi derrubado por uma invasão dos Estados Unidos. No próximo bloco, você confere com a gente os outros pontos do balanço da semana, as fotos, as imagens que marcaram esta semana e muito mais. É daqui a pouquinho, eu volto já. Olá, estamos de volta. Eu sou Rosiane Kennedy. Você confere com a gente as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. E você sabe que sexta-feira a gente também faz um balanço da semana, né? Quais os principais fatos nos corredores do poder. Sem sombra de dúvidas, com forte efeito, forte peso econômico e também político, foi a confirmação, ali a divulgação do crescimento do PIB, a retomada do crescimento do PIB, 1% no primeiro trimestre em relação ao primeiro trimestre
trimestre do ano anterior, encerrando um ciclo de recessão que já passava ali de 2 anos somente com resultados negativos. Obviamente, isso foi, sem sombra de dúvidas, o principal fato econômico com impacto político que ocorreu nos corredores do poder esta semana. E justamente por isso foi motivo de muita comemoração no governo. O presidente da República, Michel Temer, inclusive divulgou um vídeo em redes sociais ressaltando essa vitória, que foi como foi tratada no ambiente governista. Vamos acompanhar o que disse o presidente. Nossa economia cresceu 1%. Este foi o primeiro número positivo depois de 2 anos consecutivos de queda no PIB, ou seja, as riquezas que o país produz. Isso é o PIB. O Brasil venceu a recessão. Estamos crescendo e é uma taxa superior ao que boa parte dos analistas previam. Olha, a Mariana Jungmann está lá no Palácio do Planalto neste momento. Ela conta pra gente também qual foi o principal ponto aí da pauta do Congresso Nacional esta semana. Ela faz esse balanço com o Lucas Por Deus Leon, que é da Rádio Nacional. Boa noite, Mariana. Boa noite, Roseanne. Pois é, acho que foro privilegiado foi o principal assunto que marcou a semana no Congresso. A gente teve aí a aprovação da PEC que extingue o foro privilegiado em segundo turno. Essa PEC que agora vai começar a tramitar na Câmara dos Deputados ficou um pouquinho travada durante um tempo aí, porque os senadores não entravam num acordo, fizeram um acordo para manter as prerrogativas sobre prisão dos parlamentares e aí destravaram a votação, a PEC foi aprovada, começa agora a tramitar na Câmara dos Deputados. Lembrando que essa semana também, Rosiane, o Supremo Tribunal Federal começou a julgar uma ação também sobre a abrangência do foro privilegiado, na qual eles estão decidindo se o foro vale só para atos que foram cometidos no exercício do mandato. 3 ministros já votaram a favor de que seja assim, só para atos cometidos no exercício do mandato, mas o ministro Alexandre de Moraes pediu vistas, então o julgamento não foi concluído ainda. Agora, na Câmara dos Deputados, Rosiane, a gente também teve uma votação importante sobre aquela proposta de emenda à Constituição que trata da vaquejada. Quem vai dar os detalhes sobre isso para a gente é o Lucas Por Deus Leon, que está aqui ao meu lado. Boa noite, Lucas. Você prometeu que ia falar sobre isso para a gente hoje. Como é que foi a votação dessa PEC? Boa noite, Mariana. Boa noite a todos. Pois é, a PEC da vaquejada foi votada em segundo e último turno na Câmara dos Deputados nessa semana com ampla maioria. O que diz a PEC? A PEC permite o uso de animais em atividades culturais registradas como patrimônio imaterial do Brasil, como é o caso da vaquejada. Mas como começou essa história toda? No final do ano passado, o Supremo considerou inconstitucional uma lei que regulamentava a vaquejada no estado do Ceará, a pedido da Procuradoria-Geral da República, que considera a atividade como que gera maus tratos aos animais. Portanto, depois dessa decisão do Supremo, o Ministério Público começou a entrar com ações em vários estados proibindo essa atividade que gera uma economia no Nordeste importante. E como esse setor se sentiu prejudicado, começou uma articulação para derrubar a decisão do Supremo. Portanto, o Congresso Nacional se mobilizou e, por ampla maioria, tanto no Senado quanto na Câmara, aprovou aí essa lei da vaquejada que permite, na prática, a atividade que já era realizada há décadas, até secular aqui no Brasil, permitindo, portanto, incluindo na Constituição essa mudança. Lembrando que, como já foi aprovado nas 2 casas, agora segue para a promulgação do Congresso Nacional, sem necessidade de mais nenhuma alteração. Vaquejada, então, Lucas, já é agora parte, a permissão para vaquejada já é parte da nossa Constituição. Vai ser, né? Quando for promulgada. Olha, Rosiane, esses foram os principais fatos do Congresso essa semana. Obrigada, Mariana Jungmann e Lucas Por Deus Leon. E olha, em relação a essa suspensão do processo lá no Supremo Tribunal Federal referente ao foro privilegiado, 3 ministros acompanharam o relator, Luiz Roberto Barroso, portanto, já 4 votos ali nesse entendimento do que Mariana Jungmann ressaltou. Agora a gente fala novamente com o Marcelo Brandão em relação a investigações. Teve aquela situação aqui, a gente já faz investigação e balanço, né? Porque teve aquela situação da investigação aqui referente
justamente as obras da Copa, que resultaram na prisão de ex-governadores do Distrito Federal, mas esta semana eles foram soltos, né, Marcelo? Exato, é uma questão referente ao estádio mais caro da Copa do Mundo, que é aqui em Brasília, né, o estádio Mané Garrincha. A Polícia Federal ela cumpriu ontem mandados de busca e apreensão na Nova Cap, uma estatal de obras do governo do DF. Esse é um desdobramento da Operação Panatenaico, que investiga fraudes de mais de R$1 bilhão nos contratos de reconstrução do estádio Mané Garrincha para a Copa do Mundo de 2014. A diligência foi autorizada pela Justiça após a Polícia Federal ter encontrado quase R$270 mil em espécie num cofre na casa de Nilson Martorelli, ele é ex-presidente da Nova Cap. Na casa dele também foram encontradas planilhas com referência a uma quantia de R$500 mil. Segundo delação premiada de um executivo da Andrade Gutierrez, esse valor foi um valor de propina paga pela empreiteira. E lembrando que a Andrade Gutierrez foi uma das empresas integrantes do consórcio de reconstrução do Mané Garrincha. E aí é justamente isso, nessa investigação, os ex-governadores José Roberto Arruda e Agnello Queiroz e o ex-vice-governador Tadeu Filipelli chegaram a ser presos, mas essa semana conseguiram... Eles foram presos preventivamente, ficaram 8 dias presos e foram liberados, isso foi anteontem. Agora, não foram as únicas operações, fatos, assim, nessa área de investigação essa semana. Para a gente lembrar brevemente, teve um dos desdobramentos da Lava Jato no Rio de Janeiro, que mostrou ali fraude na merenda, a gente até falou bastante sobre isso, na merenda escolar, tinha também problema com a refeição ali para presídios. Teve outra fase da Lava Jato também, que era em questão eleitoral em São Paulo, né, Marcelo? Isso, exatamente. Em relação à Operação Cifra Oculta, né, que é um desdobramento da Lava Jato que quer investigar o ex-prefeito Fernando Haddad, né? Então, essa investigação foi baseada numa delação de outra empreiteira, a UTC, sempre as empreiteiras, né, Rosé? São as empreiteiras, foram vários acordos de delação premiada. Exatamente. Um desses acordos, o presidente dessa empreiteira falou que pagou o valor referente à Caixa 2 para Haddad. Haddad nega, fala que não, que na gestão dele, inclusive, a gestão dele tinha sido prejudicial aos interesses da empreiteira, né? Então, ele acha que foi uma delação para prejudicá-lo. A gente continua acompanhando o assunto. Eu volto a falar com Mariana Jungmann, que ela tem também informações a respeito do Supremo Tribunal Federal. É isso, Roseane. O Supremo Tribunal Federal, ele esclareceu hoje que a decisão de ontem do ministro Dias Toffoli com relação ao senador Romero Jucá foi no sentido de pedir a ele explicações sobre os indícios levantados pelo Ministério Público de que ele teria intermediado aí a cobrança, com cobrança de propina, um patrocínio dos Correios à Confederação Brasileira de Tênis. Romero Jucá vai ter 20 dias para fornecer essas explicações pedidas pelo ministro e aí só então Dias Toffoli vai avaliar se abre ou não inquérito para investigar o senador Romero Jucá. Então, corrigindo a informação que a gente deu ontem no finzinho do jornal, de que esse inquérito já estaria aberto, só após essas explicações é que o ministro vai definir se abre ou não inquérito. Rosiane. Obrigada, Mariana Jungmann. E olha, ainda agora a gente volta ao balanço da semana, mas desta vez com as imagens que marcaram esta semana, uma seleção feita por Marcelo Casal, que é coordenador de imagens aqui na Agência Brasil, e com a locução de Daniele Popov. Vamos conferir. Nosso giro de imagens começa com o registro de Marcos Correa, fotógrafo da Presidência da República, do momento em que o presidente Michel Temer assinava o decreto que trata da reforma agrária e da política fundiária e de agricultura familiar, durante a cerimônia de lançamento do Plano Safra. Da equipe da Agência Brasil, nós temos o clique de Walter Campanato, da posse do novo ministro da Justiça e Segurança Pública, Torquato Jardim. Por último, temos a foto de Mário Fontinelli, que está no acervo do Arquivo Público do Distrito Federal. Ele registrou a cantora Inesita Barroso se apresentando no auditório da Rádio Nacional de Brasília. Esta semana, a rádio completou 59 anos. E olha, justamente por isso, por causa dessa comemoração dos 59 anos, que como a gente falou no começo do programa, né? Hoje essa apresentação num local super especial, que é essa réplica do estúdio da Rádio Nacional, um estúdio, a réplica de 1980, ali da década de 1980. E quem está ainda com um Corredores do Poder mais especial ainda, aqui ao meu lado, nos dando a honra, é Walter Lima, a voz aqui da Rádio Nacional. Walter, muito obrigada por participar. Parabéns.
Eu te dei parabéns no rádio, ao vivo, né? Mas agora ao vivo na televisão. Opa, que bacana. Ficamos realmente bastante lisonjeados, inclusive nos corredores do poder. Está sendo apresentado aqui desta, que não é bem uma réplica. Aqui nós temos aqui os equipamentos que funcionam, tanto que já fizemos uma transmissão. Foi realmente uma maneira de homenagear principalmente aqueles funcionários que desde 57 estiveram aqui na nossa capital federal, ajudando a construir a capital federal e, por sua vez, também criando e montando a nossa Rádio Nacional. E o que seria do noticiário se não fosse a rádio, inclusive a Rádio Nacional, nos corredores do poder ao longo de todas as décadas, né, Walter? Exatamente. E o mais importante também, a função da Rádio Nacional naquela década de 60, principalmente, foi mandar recados para os familiares dos candangos que aqui estavam e o pessoal do Piauí, de Goiás, enfim, desse nosso Brasil imenso, sabia das notícias através da Rádio Nacional, Rosiane. E continua sabendo, então nossos parabéns para a Rádio Nacional. Olha, esse estúdio realmente ficou lindo, todo o equipamento. Eu devo confessar, olha, aquela fita rolo ali atrás, eu quando comecei a trabalhar em rádio, há 20 e poucos anos, eu não vou contar muito para a gente não entrar em idade, eu trabalhava com aquela fita rolo. Gente, boa noite a todos. Com essas informações, a gente encerra nos Corredores do Poder hoje, e a gente está de volta na segunda-feira. Walter, muito obrigada de novo, boa noite. O prazer foi todo meu, boa noite. Mas ficou bonito.